Derivadas de ordem superior. Vejam, a derivada f' de x de uma função f de x é também uma função, certo? É também uma função de x. Sendo assim, nada nos impede de derivá-la. Então, nós podemos derivar f' de x como uma função que ela é. E depois podemos derivar essa nova função e assim, novamente, quantas vezes quisermos. Desde que todas as funções obtidas sejam bem comportadas, né? Não haja nenhum problema com aquele limite que define a derivada. Mas aqui nós estamos supondo que todas as nossas funções são bem comportadas. Então, nosso problema aqui é mais de notação, tá? Então, como é que nós vamos denotar as derivadas das derivadas? Bom, começamos com a função f de x, derivando, nós temos f' de x. Derivando f' de x, nós obtemos uma outra função, que é a derivada de f', certo? Então é f duas linhas de x. Derivando novamente, f 3 linhas de x. Só que dá para você imaginar que não dá para a gente ir acrescentando linhas e linhas, né? Então a partir da quarta derivada, nós pomos aqui esse sobrescrito, que não é um expoente, obviamente, é um sobrescrito, f4 de x, f5 de x e assim por diante. E genericamente podemos denotar o que chamamos de enésima derivada de f de x como fn de x, certo? Então essa aqui é a notação para a enésima derivada de f de x ou derivada de ordem n, tá? De f de x. Então aqui, ó, derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem, derivada de terceira ordem, ou primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada, e assim por diante. Exemplo. Vamos pegar aqui uma função f de x igual a x à terceira. Nós temos que a derivada dessa função é 3x ao quadrado. A derivada da derivada, ou a derivada segunda, tá? De segunda ordem, como você quiser chamar, é a derivada dessa função, que é 6x. A derivada desta derivada, que é a derivada de terceira ordem, é 6. Mas podemos continuar derivando, certo? Existe a derivada da constante. Então a derivada de ordem 4 ou de quarta ordem é 0. E a partir daqui, 0 também é uma constante. Nós temos que a derivada de quinta ordem continua sendo 0. E assim por diante. De forma que nós podemos dizer que a derivada de ordem n de x é 0 para n obviamente natural, né? Maior ou igual a 4. Ou seja, neste exemplo aqui, a partir da derivada de quarta ordem, todas as derivadas são iguais a 0, certo? Mas então veja, a ideia é muito simples. A derivada de uma função é também uma função,
podemos derivá-la. E assim, podemos continuar fazendo isso, calculando derivadas, certo? Agora, vamos falar sobre a notação de Leibniz para derivadas de ordem superior. Vamos seguir essa mesma sequência. Nós temos f de x, daí nós temos f' de x é df dx, certo? Se você preferir, a gente pode trabalhar com y. Geralmente, quando a gente usa a notação de Leibniz, a gente trabalha não com f de função, pelo menos na física, e sim com a variável correspondente, certo? Então, y de x em vez de f de x, entendendo que y é uma variável que é função de x. Então, nós temos, no lugar de f' de x, dy dx, isso a gente já sabe. Agora, e para f duas linhas de x, ou seja, para a derivada dessa derivada, a notação é essa aqui, ó. E a gente lê d2y dx2, tá? d2y dx2. E a derivada desta função, d3y dx3. E a derivada desta função, e assim vai, né? d4y dx4 e a derivada de ordem n, a gente pode colocar dny dxn, certo? Agora preste atenção a uma coisa muito importante. Esses números que aparecem aqui são apenas parte da notação para indicar a ordem da derivada. Não tem nada a ver com expoente, certo, gente? Porque imagine, o que seria d elevado ao quadrado? Não teria sentido nenhum. d2y dx2 é simplesmente uma notação para derivada de segunda ordem de y de x, tá? A gente pode escrever também assim, ó. Podemos pensar d2y dx2 como d dx de dy dx, certo? Então, derive em relação a x, lembra que isso aqui é uma instrução, derive em relação a x esta função. Que função? A derivada. Então, se eu derivo a derivada, eu tenho a derivada de ordem 2, certo? Da mesma forma que a gente pode pensar d3y dx3 como d dx de d dx de dy dx. Ou seja, calcule a derivada, em seguida derive-a, obtendo uma nova função, e em seguida derive-a de novo, certo? Mas de maneira nenhuma nós podemos pensar aqui, por exemplo, que nós estamos multiplicando esse d por esse d e obtendo d ao quadrado, tá? Isso não tem o menor sentido. Então, repito, esses números aqui não são expoentes, eles são apenas parte da notação, tá? Indicam a ordem da derivada que está sendo calculada. Vamos ver um interessante exemplo na física, tá? A aceleração instantânea de uma partícula, ou simplesmente aceleração dessa partícula, é definida como a taxa de variação instantânea, ou simplesmente taxa de variação, de sua velocidade em relação ao tempo. Então, repetindo, a aceleração de uma partícula é a taxa de variação de sua velocidade em relação ao tempo. Essa é a definição de aceleração. Estou considerando apenas movimento em uma dimensão, tá? Para evitar aqui o uso de vetores. Então, a aceleração, que é a taxa de variação da velocidade da partícula em relação ao tempo, é definida, podemos botar até esses três tracinhos aqui, ó, que em física a gente usa muito esses três tracinhos para dizer, é definido como dv dt, certo? Variação de v sobre variação de t. Obviamente a notação de Leibniz deixa já claro que a derivada é uma taxa de variação instantânea, né? Percebe? Variação infinitesimal na velocidade pela variação infinitesimal do tempo. Obviamente
Essa variação ocorre nesse intervalo de tempo, tá? Essa variação na velocidade ocorre nesse intervalo de tempo. Bem, então essa é a definição de aceleração. Porém, a gente sabe que a velocidade, vou colocar aqui, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, nós podemos escrever que A é, veja, você pega a posição, deriva, obtém a velocidade. Daí pega a velocidade, deriva, obtém a aceleração. Então a aceleração é a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Vamos reescrever dv dt como d dt. Aí no lugar de v a gente põe ds dt, tá? Então é a derivada da velocidade, mas a velocidade aqui expressa como ds dt. Na notação de Leibniz, escrevemos d2s dt2, tá? É isso.